Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma aula nossa aqui do seu professor preferido. Dessa vez abordando um tema da antiguidade. A gente vai falar hoje sobre a cidade-estado de Atenas, aí na Grécia Antiga, uma cidade fundada pelos jônios. A Grécia Antiga foi composta por vários grupos étnicos, né? vários povos diferentes, né? Que se encontraram ali naquela região e se uniram, né? E formaram, com o passar do tempo, formaram a cultura grega, formaram o mundo grego, que a gente gosta de chamar assim, né? Primeiro, é importante a gente saber que a Grécia ela nunca formou um estado centralizado, nunca foi um país só, né? A Grécia Antiga, ela nunca foi um país só centralizado, como era o Egito, por exemplo, que era mais ou menos ali contemporâneo a ela, né? Que tinha o faraó como um grande governante de um vasto território. Não, a Grécia Antiga ela era constituída de pequenas cidades-estado, certo? Cada uma com o seu território e com o seu governo próprio, cada uma com a sua autonomia, a sua independência, ou seja, elas não obedeciam a um poder central superior que as forçasse a fazer alguma coisa ou pagar algum tributo ou qualquer coisa assim. As cidades-estado gregas são chamadas também de polis, no singular, ou poleis, no plural. Atenas especificamente, ela por ser uma cidade litorânea, né, uma cidade perto do litoral, Atenas conseguiu se lançar ao mar muito cedo, implementando o comércio. Chapéu, sapatos ou roupa usada. Atenas acabou se transformando numa potência comercial da época. Ela realizou comércio com vários povos, várias outras cidades e estados da região, e inclusive com outros povos, como os fenícios e os egípcios, por exemplo. Né? E graças a esse vasto comércio a cidade prosperou, a cidade enriqueceu. E não foi só prosperidade financeira, material, mas também prosperidade intelectual. Quando você abre muito, né, os seus negócios com outros países, com outros lugares, outras culturas e tudo mais, você acaba absorvendo um pouco de cada coisa e você acaba evoluindo com isso. Então, Atenas, que era governada por uma aristocracia, o que é isso? Uma galera que não trabalhava, uma galera que era proprietária de terras, embora não tivesse muitas terras férteis, né? Havia algumas e a galera que chegou ali primeiro era a galera que tinha as melhores terras. Então esses caras eles controlavam as melhores terras de Atenas, eles eram os caras que controlavam também a política, eram os caras que governavam a cidade, né? Eles eram os chamados eupátridas, ou bem-nascidos, de acordo com o grego antigo. Claro que, com o passar do tempo e a expansão do comércio e o enriquecimento de alguns comerciantes, algumas urgências começaram a acontecer e revoltas, né? A população mais pobre queria o fim da escravidão por dívidas, porque em Atenas existia essa prática. Se você se endividasse, se você se tornasse endividado e não conseguisse pagar aquela sua dívida, você seria escravizado para poder pagar aquela dívida. E os comerciantes que enriqueciam e alguns pequenos proprietários também enriquecidos queriam participar da política em Atenas. Então algumas revoltas aconteceram, né? Muito barulho, a galera fazendo muita confusão. Então alguma coisa precisou ser mudada. E aí em Atenas veio uma sequência de legisladores que acabaram entrando para a história. O primeiro deles foi Drácon. Ele foi o primeiro cara que pegou e escreveu o Código de Leis ateniense, que até então ele era só falado, né? Ele era o que a gente chama na história de direito consuetudinário, certo? Ele era falado, as pessoas sabiam dos costumes, as pessoas sabiam o que era o que, mas não tinha um código escrito que pudesse regular, né, a atividade política. Então o Drácon ele vai ser o primeiro cara que vai pegar essas leis todas e vai compilar em um código de leis. Mas mesmo assim ele manteve os privilégios da aristocracia. Ele não abriu, tá, a política para essa galera que estava querendo, exigindo direitos políticos, exigindo cidadania, pudesse chegar perto do poder. Isso não resolveu o problema político mesmo de Atenas. Então depois de Drácon veio um outro legislador, um sujeito chamado Solon. E esse cara sim, esse cara fez grandes avanços. A primeira coisa, ele aboliu a escravidão por dívidas. Aquilo que principalmente os camponeses mais empobrecidos de Atenas tinham urgência, né, do fim da escravidão por dívidas, ele aboliu. Ele chegou e falou, acabou, não tem mais, agora a galera que está devendo dinheiro aí não vai mais ser escravizada, porque isso é um absurdo, isso realmente a gente parar para pensar, é uma coisa que não tem pé nem cabeça. Ele aboliu essa escravidão por dívida. E além disso, ele estratificou a sociedade. O que é isso? Ele dividiu a sociedade em várias camadas.
E de acordo com a camada que você participasse, que você fizesse parte, você tinha uma participação dentro da vida pública, né? Dentro da política ateniense. Então, o que ele fez, na verdade, foi tirar a exclusividade política da mão dos eupátridas, só daquele grupo aristocrata, para abrir um pouquinho isso para algumas pessoas que não tinham esses direitos políticos. E aí, essas pessoas começaram a poder participar das decisões políticas em Atenas. É o primeiro passo em direção à democracia, que, como a gente sabe, ela surgiu em Atenas, né, lá na Antiguidade. Depois do Solon veio o Clístenes. O que ele fez? Ele criou a democracia. Ele foi o cara que estendeu os direitos políticos, estendeu a possibilidade da participação na política para todos os atenienses, para todos os homens, não mulheres, livres, não escravos, nascidos em Atenas, não estrangeiros. Esses caras, não independente da renda, independente da riqueza, independente de se tinha terra ou não, esses caras podiam participar da política grega. Eles podiam participar das assembleias, eles podiam votar, eles podiam se candidatar a partir do Clístenes, certo? Então, o que ele vai fazer? Além disso, ele criou o ostracismo. O que é isso? Se você tivesse uma conduta, fizesse alguma coisa que colocasse em risco aquela democracia, aquele sistema político que estava instalado em Atenas, você seria excluído do processo político por um determinado tempo. O ostracismo. Depois dele ainda veio um outro cara que também foi muito importante, que é o Péricles. Não é o sambista. O Péricles foi o cara que levou a democracia até o auge, certo? Em Atenas Antiga. O que ele fez? Ele possibilitou que as pessoas mais pobres realmente pudessem participar das decisões políticas, das assembleias principalmente. Por quê? Quando você tinha uma assembleia em Atenas, você tinha que largar o seu trabalho, largar o que você estivesse fazendo para ir até a assembleia participar, se você quisesse participar, né? Você tinha que largar qualquer coisa que você estivesse fazendo. Então, se você é um comerciante, por exemplo, você deixa de receber pelo trabalho daquele dia. Você teve que não trabalhar para poder ir participar da vida política. Então o que o Péricles fez? Ele vai criar uma remuneração para quem ocupar os cargos públicos. Se você precisar participar de uma assembleia, ou se você for nomeado para algum cargo de uma assembleia qualquer, você vai receber uma remuneração do Estado, né, do governo, para que você possa exercer aquilo sem ter prejuízo. Então o Péricles, ele foi o cara que levou a democracia ateniense até o auge, certo? Depois dele não veio mais ninguém importante, até porque a história de Atenas vai chegando até o final, depois que o Péricles acaba o mandato dele. Mas como é que funcionava a democracia ateniense? Ela funcionava da seguinte maneira: existiam duas assembleias principais, a Eclésia, certo? E a Bulé, ok? Como é que funcionava isso? A Eclésia, ela votava as leis que eram feitas na Bulé. A Bulé, ela era composta, aí a literatura ela varia, né? De acordo com alguns livros, uns cravam que eram 400 pessoas, outros 500. Essas 400 ou 500 pessoas da Bulé, elas eram eleitas pela Eclésia, certo? A Eclésia era a assembleia principal, a assembleia que todo mundo podia participar. E aí, dentro da Eclésia, eram eleitos esses 500 ou 400 representantes. Esses caras, eles iam elaborar as leis, eles iam pegar e escrever as leis, mais ou menos como é feito hoje no nosso Congresso Nacional. Lá vem o golpe! Então, depois que eles escreviam essas leis voltavam para a Eclésia, certo? Que é aquela assembleia maior que todo mundo podia participar. Normalmente milhares de pessoas participavam, certo? E aí dentro da Eclésia essas leis eram discutidas, né? As pessoas que as tinham feito na Bulé iam apresentar essas leis para o público, responder quaisquer dúvidas que viessem a ter, discutir a importância dessas leis, certo? E então essas leis seriam votadas pela Assembleia, se ela seria aprovada ou não. Isso faz a democracia ateniense uma democracia direta, certo? Porque os próprios cidadãos vão votar, vão aprovar ou não diretamente as leis. Diferente da nossa, que é uma democracia indireta. Nós elegemos as pessoas que vão aprovar ou não as leis por nós. Joel! O Tiririca! Mas, além disso, ela era uma democracia elitista. Por quê? Ela não era bem uma democracia se a gente levar para a etimologia da palavra. A gente pega a palavra democracia, ela vem de duas palavrinhas. A primeira, demos,
que significa povo, e kratos, que é poder. Então democracia, poder do povo, certo? Pois é, em Atenas não funcionava bem assim. Por quê? Só podia participar das assembleias quem fosse ateniense, nascido em Atenas, homem e livre. Mais ou menos de 10 a 15% da população ateniense podia participar dessas assembleias. Porque as mulheres não podiam, e só aí já vai a metade da população, os estrangeiros não podiam e os escravos não podiam. Assim funcionava Atenas, assim era a cidade de Atenas na Grécia Antiga. Eu espero que tenha sido legal, eu espero que você tenha conseguido entender, certo? Esse vídeo ficou um pouco mais curto que os outros, eu acho que assim de repente fica melhor. Diz o que você achou aí nos comentários. E qualquer dúvida pode perguntar também nos comentários, que eu faço questão de responder, ok? Aproveitando para dizer que se você curtiu aí, quiser se inscrever no canal e deixar aquele joinha bacana, a gente vai curtir a beça. Valeu, um abraço, até a próxima.